Muito bem, amigos aí do Active Senior, estamos aqui mais uma vez para levar para vocês um pouco mais de conhecimento agora sobre a questão da cardiologia. Todo mundo fica preocupado aí com o miocárdio, né? Se tem pressão alta, se pode fazer atividade física, se não pode fazer atividade física. Bom, hoje eu estou aqui com uma das maiores feras dessa área em nossa região, que é o Dr. Botelho. Dr. Botelho, obrigado aí por estar conosco. Muito obrigado por estar conosco também nesse projeto que é o Active Senior, que é a atividade física para as pessoas acima de 60 anos, tirando esse mito que o idoso não pode fazer atividade física. Primeiro eu queria te perguntar, assim, o que te levou a fazer essa especialidade da cardiologia? A cardiologia, acho que me levou a decidir fazer cardiologia foi acho que a patologia do meu avô. Quando eu era adolescente e tal, meu avô adoeceu e veio a falecer por causa da doença cardiovascular isso aí eu acho que influenciou e me levou durante a faculdade a ter uma queda pela doença cardiovascular e acabei fazendo cardiologia. Essa especialidade. Essa Seu avô especialidade. faleceu com quantos anos? Meu avô faleceu com 73 anos, se eu não me engano, 70 e poucos anos. Pois é, para você que está vendo, 73 anos, hoje nós temos vários atletas nessa idade e que tiveram problemas cardíacos, que hoje estão melhor graças à atividade física. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta mais direta, perguntando aqui ao doutor que ele fique à vontade para nos dizer sobre a questão da musculatura do miocárdio, os benefícios que a atividade física faz para isso, faz com que ela melhore, bem como aquele cansaço inicial que a pessoa tem, acha que vai passar mal porque está com problema do coração, assim que se inicia a atividade física, a gente sempre já avisa que na realidade é o início mesmo que provoca isso, e também sobre a questão da pressão alta. Então eu queria que você nos falasse um pouco e os benefícios da atividade física para isso. Bem, a atividade física, a doença cardiovascular, que junto com a oncologia, elas são consideradas doenças degenerativas. O pessoal passou a falar que está aumentando a doença. Não é, a gente está envelhecendo. À medida que a população envelhece, ela começa a apresentar maior problema de doença degenerativa, que são doença cardiovascular, cerebrovascular, cardiovascular, renovascular, que é em decorrência do envelhecimento arterial. Todos nós vamos ter doença aterosclerótica e esperamos que tenhamos, porém, que é sinal que a gente está envelhecendo. O detalhe é que a gente deve ter a aterosclerose no avançar da idade. A gente não pode ter a doença aterosclerótica com pouca idade. Então, existe 5 fatores maiores para a doença, especificamente cardiovascular, que são predisposição genética, que a gente não tem como escolher. Sim. A gente vê na comunidade pessoas de 80, 90 anos que fumam e nunca teve problema nenhum, come gordura, tem uma genética privilegiada. O privilégio de alguns, às vezes, atrapalha outros. Então, o que acontece? Se você tem um privilégio de ter uma genética muito boa, isso tu sabe, aí a chance de ter a doença é menor. Mas a média de genética da gente é de, se a gente não se cuidar, de vir a ter algum problema. Então, os 5 fatores maiores: genética, que a gente não tem como escolher, a gente herda dos pais, hipertensão arterial, diabetes, fumo e colesterol alto. Esses são os 5 fatores maiores. Muitos deles oriundos do sedentarismo. Esses 5 fatores, então a genética a gente não tem como escolher. Sim, com certeza. Mas os outros 4 a gente tem como ajudar. Como? Pressão alta. A pressão arterial alta são vários fatores, multifatorial. Um dos mais importantes são, além do consumo excessivo de sal, sedentarismo, o aumento de massa corporal.
O que acontece com a pressão alta? Na verdade, você passa a fazer com que o seu coração trabalhe contra uma carga grande de pressão. Isso leva o músculo do coração a sobrecarga e ele vai hipertrofiando, como se fosse um marombeiro. Só que ele tem um tempo que ele consegue hipertrofiar e uma quantidade que ele consegue hipertrofiar. Depois disso, ele começa a dilatar, levando a insuficiência cardíaca. Ao mesmo tempo, essa pressão alta no sistema cardiovascular, na tubulação do corpo, é mais ou menos como uma pressão alta de um sistema de irrigação. Se você ficar com aquela pressão muito tempo alta, ela leva a lesões, a microlesões em determinada parte do sistema arterial, o que leva ao aumento da doença aterosclerótica. Para a gente ter aterosclerose, a gente tem que ter uma disfunção do endotélio. O endotélio é uma membrana que reveste os vasos sanguíneos. Se você tiver predisposição genética, com pouco colesterol, com pouco tabaco, com pouca descompensação de glicose, você tem uma doença. Então, é uma associação dessas comorbidades. Então, onde entra o exercício? O exercício é o único remédio, e eu digo que é remédio, que atua em todos os fatores de risco. Você fazendo atividade física, você aumenta a sua rede de circulação. À medida que você trabalha os músculos aerobicamente, anaerobicamente, você aumenta a rede de vascularização para aqueles músculos. Com isso, você diminui a resistência vascular periférica, diminui a hipertensão arterial. Ao mesmo tempo, ele diminui o peso corporal, ajudando a controlar a glicose, ajudando a controlar o colesterol. Ou seja, a atividade física, ela atua melhorando o controle da pressão arterial, melhorando o controle da glicemia, melhorando o controle do colesterol. Então, é um princípio básico para a gente ter uma vida mais longa, com menor possibilidade de doença cardiovascular, é fazendo atividade física. Isso é como ação preventiva. Ação preventiva. Não, e também terapêutica. Não, terapêutica. Importante, e de manutenção. Isso é importante porque o nosso público-alvo, muito mais acima das pessoas de 60 anos de idade, às vezes nos preocupa. Não, mas eu estou velho, não posso iniciar agora, nunca fiz nada. Aí eu te pergunto, doutor, que você fale com aquela pessoa que hoje está conosco aí no projeto Active Senior. Essa pessoa que tem mais de 60 ou tem mais de 70, ele pode iniciar atividade física? Ele deve fazer? Ou tem alguma defesa para ele em relação a tudo que você falou aqui agora? Ele deve fazer. Porque a única coisa que ele deve tomar cuidado é, se ele não vinha fazendo alguma atividade física, o ideal é que ele faça uma bateria de exame, uma idade, paciente com maior idade, para poder ver qual é a real situação dele naquele momento. Basal. Se ele não tiver sintoma nenhum, basta exame de sangue para ver o perfil de colesterol, de glicose, pressão arterial, eletrocardiograma e, se tem uma idade um pouco mais avançada, um teste de esforço. Por que isso? Porque a gente está procurando saber se o doente tem algum grau de isquemia. Nós estamos falando aqui numa população com idade mais avançada. Por quê? Mesmo se tiver isquemia, você vai fazer essas avaliações, descobriu isquemia, fez o tratamento, seja cirurgia de revascularização, seja angioplastia, o que for, repetir esse exame depois. Às vezes tem doente que fica uma isquemia residual. É proibido fazer atividade física? Não deve fazer? Deve fazer. Por quê? A reabilitação cardíaca, só que aí deve-se fazer com um controle. Com acompanhamento. Você procura o seu cardiologista, o cardiologista vai examinar, vai fazer esse teste de esforço, vai ver o nível de atividade física que surge o sintoma. Normalmente a gente coloca o paciente que é cardiopata para trabalhar
com a frequência cardíaca máxima no intervalo entre 60% e 70% da frequência máxima para a idade dele. Que nessa frequência, normalmente, o doente consegue fazer atividade, tem um ganho aeróbico significativo e não sobrecarrega o sistema cardiovascular. Então, nesses doentes que têm doença conhecida, um teste de esforço para ver que nível de frequência cardíaca no esforço. No esforço ele vai ter alguma alteração e procurar trabalhar um pouquinho abaixo disso. O exercício repetitivo aumenta o grau de circulação colateral, aumenta a capacidade dele de resistir ao esforço e diminui o risco a longo prazo. Com certeza. Porque tem a capacidade de inibir a progressão da doença. Porque uma vez com doença coronariana, doença cardiovascular, você nunca mais vai deixar de tê-la. Mas convive com ela. Então, o objetivo aí é reduzir a evolução dessa doença. E a melhor maneira além dos medicamentos, fazer uma atividade física. Bom, falando novamente, uma coisa que nos preocupa muito é em razão àquela pessoa que sofreu várias intervenções, tem vários problemas cardíacos, aquele caso que a gente considera grave. Doutor, o que você tem para recomendar para essa pessoa? Ela pode fazer atividade física? Ela deve fazer atividade física? Ou ela realmente não pode fazer nada? Vamos só pontuar. Cada caso é um caso. Porque existem patologias com características diferentes. Vamos falar aí da doença cardiovascular. A doente que fez ponte safena, que teve um infarto, nesse tipo de doente. Nesse tipo de doente especificamente, o que acontece? Ele deve ser avaliado pelo seu cardiologista, para que o cardiologista realize determinado tipo de exame para que descubra o nível que esse doente pode fazer de atividade física sem que lhe cause nenhum dano isquêmico. O que é isquemia? É quando a oferta de oxigênio para as células do músculo do coração fica insuficiente em relação à necessidade da atividade que ele está realizando. Quando essa balança entre a oferta e o consumo de oxigênio, entre a quantidade de esforço e o que o coração recebe de nutrientes, quando há o desequilíbrio, ocorre essa baixa oferta de oxigênio e muda-se o metabolismo do coração. Durante o exame, esse exame de teste de esforço, a cintilografia, existem outros métodos, a gente consegue quantificar mais ou menos a carga de esforço que esse paciente deve fazer. Pode fazer que não leve a essas mudanças. Com segurança. Com segurança. Então, o que acontece? O médico, vamos usar o 100%, ou a 100 de frequência cardíaca, como se fosse a máxima. Cada um, pela idade, vai ter um nível de frequência cardíaca. Se a gente pensar com 100 for a máxima de um paciente, e se ele começa a ter essa alteração a partir de 70% da frequência máxima dele, o médico vai prescrever, o cardiologista, o senhor pode fazer atividade física desde que sua frequência cardíaca não ultrapasse os 70%. Ok? Aí o profissional da saúde, da educação física, vai prescrever uma planilha de atividade física para ele, controlando através de frequencímetros o nível de atividade que ele pode fazer, controlando pela frequência cardíaca. Vamos fazer isso aqui, que durante esse exercício você atingiu a frequência X. A partir do momento que você já descobriu, nem é necessário o uso contínuo do frequencímetro, mas durante o início, para você prescrever, é interessante para você prescrever a intensidade de cada atividade. A intensidade do exercício dentro da margem de segurança. Dentro da margem de segurança. Com a orientação médica pelo teste de esforço que ele fez. E essa atividade, ela é fundamental para bloquear o avanço da patologia. Você pode ter isquemia, se você fizer atividade física regular dentro daquela margem de segurança, você está condicionando o seu coração
você está melhorando sua capacidade de atividade, melhorando seu controle de pressão, do índice de massa corporal, do seu colesterol, da sua glicemia e com isso, menos fator de risco, menor evolução da sua doença. Então em cardiologia, a gente, toda vez que tem doença cardiovascular, a gente tem duas formas de tratamento. Primeiro, mudança de hábito de vida, que é a prescrição de atividade física, mudança de alimentação e mudança do hábito de atividade. Prescreve atividade no mínimo 3 a 5 vezes por semana, num período mínimo de 30 minutos por dia, cada vez. Esse é o básico para todo mundo. Daí para frente, é medicamento, controle de pressão, de acordo com cada patologia, cada paciente. Bom, então você que está nos vendo entende com esse testemunho, com essa fala, essa explicação, essa orientação do Dr. Botelho, que nada o impede de fazer atividade física. O seu médico te orientou que você tem um problema cardíaco, que você está com um problema cardíaco grave, médio ou leve, está aqui a explicação do Dr. Botelho. Tem que fazer. Peça ao teu médico que descreva no atestado médico que ele vai levar ao seu profissional de educação física qual a tua patologia, qual a intensidade dela e como está, para que você, com o seu profissional de educação física, tenha aí uma planilha específica para você. Lembrando que caso a caso é um caso, não é uma receita de bolo. Mas o importante, que nós acabamos de ouvir aqui com mais esse testemunho, mais essa orientação do Dr. Botelho, é que você tem que fazer atividade física sempre. Ficar parado é pior para tudo, não melhora em nada. Então, vá fazer atividade física e assim você vai ganhar a sua pílula da juventude. Obrigado, Dr. Botelho. Você que é nosso atleta também de renome internacional. Nós vamos aqui em frente, em breve nós teremos mais algumas dúvidas dos nossos espectadores, eles que estão nos vendo, e nós vamos voltar aqui para te aborrecer, para tirar essa dúvida com você, tá bom? Valeu. Valeu. Abraço. Deu. É de em torno de 70, 80 batimentos. E que qualquer atividade, ela sobe demais. Se você somar o número de batimento cardíaco do atleta, mesmo o atleta profissional, em relação a quem não faz atividade física, ele bate muito menos vezes o coração do que quem não faz atividade física. Por quê? Porque do mecanismo de adaptação do coração do atleta, de quem faz atividade física, ele aumentar a capacidade de ejeção. Enquanto o coração da pessoa normal bate tanto X ml, ele tá isso aqui, ó. Ele bate X mais... E uma outra coisa que eu falo também, até para meio, entendeu? Ele tem a capacidade de quase dobrar o volume de cada cisto. Com isso, ele precisa de muito menos frequência para manter a mesma quantidade de oxigênio, de nutriente para o corpo. Eu uso a seguinte didática, eu falo assim, olha, um atleta, você tem um número X de batimentos de uma pessoa normal, para fazer irrigação normal, não é isso? Exemplo. Porque o corpo precisa. O músculo do atleta, o seu, depende da mesma quantidade de oxigênio, de ml de oxigênio por grama de tecido por uma unidade de tempo. É a mesma. Só que tem que depois, ele faz isso, ó. Só que o atleta, ele cada cisto que ele dá, ele manda quase o dobro. Ele é muito forte. De volume de sangue. O coração é eficiente. Não, ele é muito forte. A bomba é mais eficiente. É como se fosse um músculo. Agora eu tenho um exemplo assim, igual meu sogro. E pior que até a renovação celular diminui, cara. Ela é fundamental. O ser humano nasceu para mexer. Para mexer, exatamente isso. Osso, se você não fizer atividade física, predispõe a osteoporose. O osso só existe a formação, a matriz óssea, com pressão, tá? É pressão e estiramento. Você sabia disso? Se você ficar deitado na cama, muito tempo, reabsorve o cálcio, corta o seu osso todinho. Sabia que acontece isso? Eu falei isso. A pessoa que fica acamada, ela perde massa muscular e perde massa óssea.